Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade à leitura do Evangelho de Lucas. Hoje nós estamos no capítulo 11. Meu nome é Aline, para quem estiver chegando agora, e nós estamos lendo um capítulo por dia até o dia da véspera de Natal. Então vamos lá? Hoje no capítulo 11, Jesus nos ensina os discípulos a orar. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os discípulos dele. Quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados. Então Jesus disse aos seus discípulos: Imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: Amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imaginem que o amigo responda lá de dentro: Não me amole. A porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou, se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Né? Então, eu acho essa passagem tão bonita assim, porque, Deus está dizendo, Jesus está nos dizendo, né? Deus responde. Quando a gente tem interesse, quando a gente o procura, quando a gente vai bater na porta, Ele vai nos atender. Deus não se cansa de querer nos ouvir, de querer tentar nos alcançar, né? Vocês podem ver no Salmo 86, tá? Se não me engano, o versículo 3, que diz ali, Davi estava dizendo, ele orava diariamente, né? E a oração do Pai Nosso, que é o que Jesus está ensinando aqui, né? De dar-nos cada dia o alimento que precisamos. Então, é uma oração para ser feita diariamente, para nos lembrarmos do nosso Pai diariamente, né? Primeiro reconhecendo, louvando, né, que o seu nome é santo, ele está acima de todas as coisas, ele é o criador de tudo. O nosso Pai, né, amoroso, então louvá-lo, né? Que a vontade dele seja feita, perdoar as pessoas, nos perdoar assim como nós perdoamos a quem nos ofende, né? Então é uma coisa recorrente, tanto como a gente vai receber ofensas ou vai se magoar com alguém, quando vamos fazer isso com os outros, né? Às vezes intencionalmente, às vezes não, preferivelmente sem intenção, né? Mas é um exercício diário, é uma oração diária, é um contato diário com Deus, né? E aqui quando ele fala da insistência desse amigo que fala, puxa, me dá os pães, assim, Deus não se cansa de nos ouvir, né? Procure. Nunca me esqueça, eu vi isso esses dias, um post que estava escrito, né, que Deus não se mostra aos religiosos, porque são religiosos, né? Ele se mostra aos interessados. Então vamos lá, o poder de Jesus para expulsar demônios, no versículo 14 ao 23. Jesus estava expulsando de certo homem um demônio que não o deixava falar. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram: É Beelzebu, o chefe dos demônios, que dá poder a este homem para expulsar demônios. Outro, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, pediam que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha de Deus. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: O país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. A família que se divide em grupos que lutam entre si, também será destruída. Se o reino de Satanás tem grupos que lutam entre si, como continuará a existir?
Vocês dizem que é Beelzebul que me dá poder para expulsar demônios. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios, e isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, tudo o que ele tem está seguro. Mas quando um homem mais forte o ataca e vence, leva todas as armas em que o outro confiava e reparte tudo o que tomou dele. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a ajuntar está espalhando. A volta do espírito mau, 24 ao 26. Jesus continuou: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. Depois sai e vai buscar outros 7 espíritos piores ainda. E todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Então aqui na parte desse poder que Jesus tinha, né? E quando pedem para ele um milagre para provar que ele estava tendo um poder de Deus, né? Como é que o diabo vai dar poder para alguém expulsar os próprios demônios, né? Isso que ele fala é uma coisa muito básica, assim. Não há um reino ou um lar, um casamento que resista com divisão. Não há, né? Isso não é estratégia de vencer, para vencer nada, né? Não se alcança nada onde as pessoas estão divididas, estão sem rumo, né? Então aquilo ali era uma acusação que realmente os fariseus eles só queriam encontrar uma desculpa para botar Jesus de lado, né, de escanteio, sumir com ele, né, podia ser uma blasfêmia, podia ser uma heresia, podia ser quebrar a lei, né, mas Jesus falava, eles não podiam dar jeito em Jesus só porque Jesus estava falando, né, e eu acho que tantas vezes assim que aqui tem milagres contando sobre Jesus expulsando demônios, né? Eu acho que é mais um alerta para nós, para não ignorarmos o mundo espiritual, né? Se tem pessoas que vão para o centro espírita, que vão para um terreiro, que coisa assim, porque reconhecem que o mundo espiritual está ali, né? Por que nós ignoraríamos isso, né? Sendo que tantos exemplos são dados aqui. Né? Então é uma coisa para não ser ignorada, para a gente não ser ingênuo, né? Como crentes, assim, nem de exagerar, que achar que tudo é demônio, né? Mas também de não ignorar, né? Termos uma boa defesa espiritual, né? E a volta do espírito mal, então, assim, se uma pessoa é liberada, né? Liberta, acho que o termo é esse que usam mais, assim, é liberta e tudo, mas não há assim um cuidado de preencher aquele vazio que foi a primeira brecha que deu para a pessoa estar sob uma má influência assim, né, espiritual ou desse mundo, se não houver um cuidado de preencher esse vazio, né, que só Jesus preenche esse vazio, só o amor de Deus preenche esse vazio, né, volta tudo, né? Os demônios eles não conseguem viver numa casa arrumada, né? As pessoas com hábitos negativos, hábitos ruins, assim, se não tiver uma coisa que realmente solidifique a mudança, os bons hábitos, volta tudo, né? E volta pior ainda, né? E não nos enganemos, o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir, né? Então não baixem a guarda. Cristãos novos, né, recém-convertidos. Não adianta só falar de Jesus, a pessoa se converter, né, e nunca mais, esse aqui já se converteu, eu vou pular para outro. Não, a gente tem que fazer um acompanhamento com essa pessoa, né? Você quer estudar juntos, você gostaria de orar juntos, você tem dúvidas, você tá lendo a sua Bíblia, tem perguntas, né? Acompanhar essa pessoa. Não só, já se converteu e a gente larga de mão. Não, né? Tomar um cuidado, assim. A verdadeira felicidade, do versículo 27 ao 28. Quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele: como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou. Mas Jesus respondeu:
Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela, né? Então, é isso, a nossa felicidade. Nós encontramos a nossa felicidade, nós encontramos a nossa paz de espírito, paz mental, paz de tudo, assim, em obedecer, em seguir os ensinamentos de Deus, né? Em seguir aquilo que Jesus nos falou e na maneira como devemos viver. Isso traz felicidade, sim, né? Ele não nos promete felicidade nesta vida, mas seguindo os seus ensinamentos, né? A sua mensagem, nós acabamos sendo felizes, sim, né? O pedido de um milagre. E também mais uma razão, assim, lembra da profecia lá em Simeão, né? Quando Jesus foi bebezinho no templo, que apresentaram ele lá no templo. Ele disse para Maria também que uma espada ia traspassar o coração dela, né? De toda a amargura, todo o sofrimento que ela ia passar também pela rejeição do seu filho, né? Vê-lo crucificado e tudo não dá para imaginar, né? O pedido de um milagre, do 29 ao 32. Quando a multidão se ajuntou em volta de Jesus, ele começou a falar e disse o seguinte: como as pessoas de hoje são más, pedem um milagre como sinal de aprovação de Deus, mas nenhum sinal lhes será dado, a não ser o milagre de Jonas. Assim como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores da cidade de Nínive, assim também o Filho do Homem será um sinal para a gente de hoje. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, porque quando ouviram a mensagem de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. Né? A rainha de Sabá era uma rainha do sul, se não me engano, uma rainha pagã. Era uma rainha pagã. E ela foi até lá para escutar a Salomão, a sabedoria de Salomão, né? E quando Jonas, aqui em português, Jonas, foi até Nínive Jonas nem gostava daquela gente. Ele nem queria ir lá. Ele achava que eles tinham que se lascar mesmo. Ele nem gostava deles, mas no entanto, quando eles ouviram a mensagem de Jonas, eles se arrependeram e Deus poupou a cidade de Nínive, né? E a rainha voltou para escutar a Salomão. E Salomão foi um rei muito sábio, sim, foi o rei mais sábio, mas não se compara a Jesus. Então, o único sinal que o povo daquela época estava recebendo, que ele estava falando, vocês pedem um milagre, vocês pedem um milagre. Não, é a mensagem, eu sou o suficiente. Ele é o milagre, a mensagem dele é o suficiente, é a única coisa que será dada. E as pessoas que rejeitaram, né, vão ser acusadas depois, porque imagina, uma rainha pagã dizer assim, mas como que vocês viram Jesus, ouviram Jesus e não mudaram, né? Tipo, tomar um dedo na cara bem tomado, assim, é isso, gente, né? Jesus aqui, a mensagem é o único sinal. E pedir milagre, né? Jesus sabia, conhecia o pensamento dessas pessoas, né? Quem estava duvidando, ficava pedindo milagres e tudo, né? É que nem às vezes você diz assim, você tá falando com pessoas difíceis, né? Que acham, você é assim, você é assado, você pode fazer o que você quiser. Você pode provar, mas olha, tá aqui, não sei o que. Eles querem continuar achando, você é azul, eles querem continuar achando que você é amarelo. E não tem o que fazer. A pior coisa é tentar argumentar ou falar com alguém que não quer entender. Quem não consegue entender, isso tem solução. Você explica de uma outra maneira, a pessoa pode estudar, né? A ignorância, assim, no sentido de falta de conhecimento só, ela se resolve. As pessoas resolvem isso, não é uma falta, assim, que, meu Deus, que horror, a pessoa vai ficar ignorante pro resto da vida. Não, falta de conhecimento se resolve. Mas falta de vontade é outra coisa. E as pessoas que estavam lá, elas tinham falta de vontade. E mesmo assim, de não conseguir ver. Os corações, assim, estarem tão deturpados já de tantos desejos, assim, humanos e egoístas e tudo, que aquilo ali turvava a vista deles para a luz, que é o que a gente vai ver na próxima passagem. A luz do corpo, do versículo 33 ao 36.
Jesus continuou: ninguém acende uma lamparina para pôr num lugar escondido ou debaixo de um cesto. Ao contrário, ela é colocada no lugar próprio para que os que entrarem na casa possam enxergar tudo bem. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Pois se o seu corpo estiver completamente luminoso e nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Né? É isso que Jesus, os olhos, assim como a nossa visão espiritual, onde a gente tem insights, assim, né? O Espírito Santo alcança a gente enxergar, ter discernimento. E se a gente está muito assim, acostumado, assim, com pensamentos mais mundanos, desejos mais mundanos, assim, coisas superficiais e tudo, os nossos olhos acabam ficando turvados, né? Então é muito difícil enxergar a luz. Jesus era a luz, né? E há pessoas assim que no mundo já estão tão distantes, tão endurecidas que não querem mais enxergá-lo, né? Tipo, eu não acredito em Deus, Deus não existe, né? Acho que esse é o último estágio assim dessa cegueira espiritual, né? Os nossos olhos são a nossa visão espiritual também. Jesus, os fariseus e os mestres da lei. Versículo 37 ao 54. Quando Jesus acabou de falar, um fariseu o convidou para jantar na casa dele. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu ficou admirado quando viu que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Então o Senhor disse a ele: vocês, fariseus, lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de violência e de maldade. Seus tolos! Quem fez o lado de fora não é o mesmo que fez o lado de dentro? Portanto, deem aos pobres o que está dentro dos seus copos e pratos, e assim tudo ficará limpo para vocês. Ai de vocês, fariseus, pois dão para Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da arruda e de todas as verduras, mas não são justos com os outros e não amam a Deus. E são exatamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Ai de vocês, fariseus, pois gostam demais dos lugares de honra nas sinagogas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Ai de vocês, pois são como sepulturas que não se veem, sepulturas que as pessoas pisam sem perceber. Então o mestre da lei disse a Jesus: Mestre, falando assim, o Senhor está nos ofendendo também. Jesus respondeu: Ai de vocês também, mestres da lei, porque põem fardos tão pesados nas costas dos outros que eles quando quase não podem aguentar. Mas vocês mesmos não ajudam, nem ao menos com um dedo, essas pessoas a carregar esses fardos. Ai de vocês, pois fazem túmulos bonitos para os profetas, os mesmos profetas que os antepassados de vocês mataram. Com isso, vocês mostram que concordam com o que os seus antepassados fizeram, pois eles mataram os profetas e vocês fazem túmulos para eles. Por isso, a sabedoria de Deus disse: Mandarei para eles profetas e mensageiros, e eles matarão alguns e perseguirão outros. Por causa disto, esta gente de hoje será castigada pela morte de todos os profetas assassinados desde a criação do mundo, começando pela morte de Abel até a morte de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o lugar santo. Sim, eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por esses crimes. Ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria. E assim nem vocês mesmos entram, nem deixam os outros entrarem. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a criticá-lo com raiva e a lhe fazer perguntas sobre muitos assuntos. Eles queriam levá-lo a dizer alguma coisa que pudesse lhe servir de motivo para acusá-lo, né? Então, Jesus, assim, ele dizia as coisas que ele tinha que dizer. Eu acho que nos faz refletir hoje, assim, sobre a posição, assim, de que quando a gente fala sobre ele, Jesus é amor, Jesus aceita você como você tudo é só amor, né? Não, Jesus, ele era muito sério.
Ele era muito sério, ele não deixou de falar do juízo final, ele não deixou de falar do inferno, ele não deixou de apontar os erros, né? Para nós, como crentes, assim, a gente não pode corrigir uma pessoa segundo com a Bíblia, assim, coisa assim, uma pessoa que não é convertida, né? A gente não pode fazer isso. Mas, entre nós, irmãos, sim, nós somos chamados a corrigir um ao outro, se for necessário, com amor, com sabedoria. Mas sim, nós somos chamados a corrigir. Jesus está corrigindo aqui, né? Ele tá dizendo, botando os pingos nos is aqui com os fariseus, né? Então, ele era muito sério. Quando ele chegou no templo, que ele ficou bravo, que ele revirou as mesas, né? Porque estavam usurpando o templo, a casa do meu pai, né? Vendendo um monte de coisa e tudo. Então, Jesus, ele é amor, sim, mas ele também é sério quando ele tem que ser, né? Ele aponta as coisas. Ele fala o que tem que falar, né? E aqui, com os fariseus, assim, eles se sentiram muito afrontados, né? A questão, assim, de Jesus não se lavou, né? E Jesus fala sobre isso com os fariseus, e eu acho que, né, com certeza ele fez de propósito, porque para os fariseus, assim, o ato de se lavar, de se purificar, de achar que era mais puro, coisa, tudo, eles faziam disso um ritual muito visível, assim, para as pessoas verem, nossa, né? No entanto, eles não cuidavam do seu interior, né? Eles estavam muito mais focados na religião criada por eles mesmos, né? Aquilo que eles adicionaram à lei de Deus, que é o que Jesus fala, um fardo tão pesado aos outros que é quase impossível de seguir, né? Vocês não ajudam as outras pessoas. Vocês dão, né, seguir a lei, tudo à risca, assim, vocês dão até um décimo, até das ervas de vocês do jardim, mas vocês não tomam conta da justiça, de ajudar a quem precisa de verdade, né? Continuem fazendo as coisas que vocês fazem, de dar um décimo, assim, façam isso, cumpram isso aí também, mas ajudem, sejam justos, né? Não de, não querer se envolver, como na história do samaritano, né? Que a pessoa que estava lá tinha sido roubada, maltratada, bateram nele, tudo. O fariseu, o sacerdote e um levita atravessaram, foram pelo outro lado da estrada, né? Então é isso que Jesus aponta, assim, e coloca o dedo na ferida, né? Do ritual, das coisas pela aparência, né? Os lugares de privilégio na sinagoga, né? E ele diz nos 44, ai de vocês, pois são como sepulturas que não se veem, sepulturas que as pessoas pisam sem perceber, né? Tipo uma sepultura no campo, assim, né? E por quê? Ai de vocês, porque as pessoas que tocavam numa sepultura, estavam consideradas impuras. Então, ele chama os fariseus, né, e os mestres da lei de sepulturas, eles estão mortos para o verdadeiro amor a Deus. Eles estavam amando mais aquilo que eles criaram, as leis que eles criaram, né? E a atenção para si próprios do que a Deus, do que amar ao próximo, né? Então, por isso, assim, as pessoas estão tocando e vocês estão seguindo vocês, e como se estivessem tocando em sepultura sem saber, né? E a questão que ele fala ali da chave, como se vocês tivessem a chave, né? Do conhecimento, a chave da salvação, né? E vocês não só não entram porque vocês estão sujos por dentro, né? Estão escuros por dentro, estão sujos, estão egoístas, estão mortos para Deus por dentro, como vocês tornaram tão difícil o entendimento e a prática da verdade, né? De seguir a Deus, da verdade de Deus, que vocês não estão permitindo que ninguém mais entre. As pessoas que estão seguindo vocês também vão acabar como vocês, né? Às vezes nem por querer, mas porque é a única liderança que eles conhecem, né? Então Jesus está responsabilizando eles, assim, até pela não salvação de outras pessoas. Vocês estão bloqueando o caminho de pessoas que poderiam chegar a Deus, que estão procurando a Deus até com um coração honesto, mas estão ficando empacados com vocês, né? Então, claro, eles ficaram furiosos, assim. Então, isso é pelo capítulo de hoje, o capítulo 11, e amanhã nós continuamos com o capítulo 12. Hoje eu me esqueci de orar no início, então vou fazer uma oração, fazer um Pai Nosso completo, né, que é a oração que Jesus estava ensinando ali,
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E eu te peço também, Senhor, pelo nosso alimento espiritual, não deixe que falte, abra os nossos olhos e que o seu Espírito Santo trabalhe com a palavra que nós recebemos hoje. Nos acompanhe e nos proteja. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Então é isso, pessoal. Até amanhã. Muito obrigada e que Deus toque o coração de vocês com essa mensagem. Amém? Até amanhã. Tchau, tchau.